Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET do 7º ano relacionado à terceira semana. Então, se você está com alguma dúvida, fica com a gente até o final do vídeo, tá certo? Mas antes de iniciarmos a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a nossa correção do PET dessa semana, antes de começarmos, eu queria fazer um breve resumo aqui e eu quero até passar para vocês uma dica que eu dou para os meus alunos para que a gente consiga resolver sem ter que ficar decorando todas aquelas regrinhas e definições, conforme eu já falei nas aulas anteriores. Então, quando a gente for somar números inteiros, eu gostaria que vocês pensassem sempre em dinheiro, independente da situação. Se nós estivermos falando de temperatura, de altitude, qualquer assunto, você pensa sempre em dinheiro. E aí depois, obviamente, você vai utilizar o resultado de acordo com o que o problema propôs. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. É, positivo, eu estou somando dois números positivos. Então, eu tenho R$ 7 e eu tenho R$ 3. Obviamente, eu tenho R$ 10. Vamos para a soma de números negativos. Eu devo R$ 5 e eu devo R$ 2. Então, ao todo, eu estou devendo R$ 7, né? Mesmo somando, o nosso resultado aqui vai ficar negativo. E a gente, quando for somar números inteiros com sinais diferentes, a gente pode continuar pensando em dinheiro. Então, veja bem, eu tenho R$ 10 e eu vou juntar com uma dívida de R$ 3. Então, eu vou ficar com R$ 7. Então, esse resultado é positivo. Agora, olha esse exemplo aqui embaixo. Eu devo R$ 15 e eu tenho R$ 6. O que vai acontecer depois que eu pagar esses R$ 6? Eu vou ficar devendo R$ 9 ainda. Então, o resultado é negativo. Se você utilizar esse raciocínio, você vai evitar de ter que ficar guardando a regrinha, né, as definições, porque a definição de soma de números inteiros, apenas para relembrá-los, soma-se os módulos dos números e repete o sinal. Quando for sinais diferentes, subtrai os módulos dos números e repete o sinal daquele que tem maior módulo. Perceba que a dica que eu dei é mais fácil do que guardar isso que eu falei agora da definição, tá certo? Na subtração de números inteiros, eu peguei aqui ó, mais 12 menos mais 5, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Esse menos na frente do parênteses, ele está falando para a gente, olha, eu quero o oposto do que está lá dentro. O que é o oposto? É só você trocar o sinal. Então, ó, mais 12 menos mais 5. O mais 12 eu vou copiar. Esse menos aqui, na verdade, vai virar um mais aqui, porque a gente vai juntar esses números, né? E o oposto de mais 5 é menos 5. Aí a gente volta para a definição que eu dei aqui para vocês. Eu tenho 12 e eu vou juntar com uma dívida de R$ 5. O que vai acontecer quando eu pagar essa dívida? Vai me sobrar dinheiro. Se vai sobrar, é positivo. Então, nós temos mais 7. Por exemplo, uma outra situação que eu coloquei aqui, menos 30 menos mais 10, né? Eu estou calculando a diferença de menos 30 e mais 10. Ó, copiei o menos 30, o menos mais 10, o número era positivo, ficou negativo e a gente deixou uma soma aqui. Então, eu devo 30, eu tenho uma dívida de 30 e vou juntar com uma dívida de 10. Então, ao todo, eu tenho uma dívida de 40. Com essas dicas que eu dei para vocês aqui já é o suficiente para a gente fazer as atividades. Então, na nossa primeira atividade, no dia 16 de 1 de 2018, em Washington, Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? É muito comum o pessoal encontrar dificuldade nesse tipo de problema. O que eu sugiro sempre para os meus alunos? Sempre que você tiver um problema onde tem números inteiros, às vezes você não está seguro por estar vendo um número negativo, enfim, troca esse número negativo por um número positivo. Então, como que ficaria? Imagina o seguinte, imagina que a nossa temperatura aqui fosse de 4 graus nesse dia e depois ela atingiu 6 graus.
Que cálculo que nós íamos fazer para calcular a variação de temperatura? A variação de temperatura não é a maior temperatura menos a menor temperatura? Então, se as temperaturas fossem positivas, nós iríamos fazer 6 menos 4, correto? É o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar agora para fazer com o número negativo. Então, ó, a variação de temperatura é a gente pegar a temperatura maior e tirar a temperatura menor. Qual que é a maior temperatura que nós temos? 6 graus ou menos 4 graus? 6 graus, né? Então nós vamos pegar a maior temperatura, que é o mais 6 aqui, e a gente vai tirar a menor temperatura, que é o menos 4. E aí o que, que a gente acabou de ver ali? O menos na frente do parênteses, a gente vai trocar o sinal, então vai ficar assim, ó. Mais 6 mais 4, né? A gente acabou de ver isso daqui. E aí a gente vai pensar em dinheiro agora. Professor, mas a gente está falando de temperatura. Sim, mas pensa em dinheiro agora. Eu tenho R$ 6 e eu vou juntar com mais R$ 4. Com quanto eu vou ficar? Ué, eu vou ficar com R$ 10. Aí você vai me falar, ué, professor, mas uma temperatura de menos 4 até 6 teve uma variação de 10 graus? Exato, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Eu desenhei uma reta mais ou menos aqui só para a gente ter uma noção. E vamos localizar aqui o nosso menos 4. Então vamos dizer que ele estivesse aqui. Menos 4, depois aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A variação de temperatura é o quanto ela variou, não é? Então, ó, eu estava no menos 4 e eu vim parar no mais 6. Quantos graus variaram nesse período? Então é só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente os 10 que a gente já colocou aqui, tá certo? Na letra B, Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52 na farmácia, R$ 17 na padaria e R$ 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? Qual seria o total de sua dívida? Aí, esse daqui já está falando de dinheiro, né? Vai ficar mais fácil para a gente, mas é só a gente raciocinar aqui. Se ele está devendo R$ 52, esse valor é negativo, né? Conforme eu já falei para vocês, quando a gente deve é negativo, quando a gente tem é positivo. Eu vou juntar com outra dívida que ele tem, dessa vez de R$ 17 na padaria, e vou juntar com outra dívida que ele tem de R$ 25, que é para o seu amigo, né, que ele está devendo. E aí, ó, eu estou juntando números negativos, então, ó, eu tenho uma dívida, eu vou juntar com outra dívida e vou juntar com outra dívida. O que, que vai acontecer no final? Obviamente, eu vou ter uma dívida, né? Agora, qual vai ser o valor da minha dívida? É só eu pegar todas as minhas dívidas e somar. Então, a gente vai fazer 52 mais 17 mais 25, que vai resultar em R$ 94, ou seja, a dívida que ele tem é de R$ 94. E a gente pode representar, né, matematicamente dessa forma aqui, tá certo? Na letra C, um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, que são os débitos. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500 e passou a ser de menos R$ 2.300. De quanto foi o débito que causou esta alteração no saldo? Então vamos escrever isso daqui de forma matemática, né, para a gente entender o que aconteceu. Ele tinha 8.500, então se ele tinha esse valor é positivo. E aí ele juntou com um outro valor que a gente não sabe qual é, então vou colocar uma letra aqui para determinar esse valor que a gente não sabe qual é, e isso resultou em menos 2.300.
Não se assuste com essa letra aqui, tá? A gente chama de variável ou incógnita, mas a gente poderia colocar um quadradinho branco aqui, conforme aparece nos livros de sexto ano, né? Mas a letra basicamente é isso. Que jeito que a gente lê isso daqui? Eu estou juntando 8.500 com um número que eu não sei qual é e o resultado é menos 2.300, tá bom? Pois bem, e agora como que eu vou fazer para encontrar o valor, né, desse que foi acrescido, que foi juntado, aliás, a R$ 8.500, que resultou em menos 2.300. Então a gente pode fazer o seguinte aqui. Lembra da propriedade comutativa da adição? Tanto faz a ordem que eu faço, o resultado não vai mudar. Então eu vou escrever aqui nesse formato. Ó. Eu vou inverter os dois valores de lugar. E o que nós temos agora? Eu tinha inicialmente mais 8.500 mais x igual a menos 2.300. Se eu trocar a ordem deles, o resultado vai continuar sendo a mesma coisa, né? 2 mais 3 e 3 mais 2 tem o mesmo resultado, que é 5. Só que agora a gente consegue fazer a operação inversa. Qual que é a operação inversa? Ó, um número que eu não sei qual é, somado com 8.500, resulta em menos 2.300. Então eu fui somando, agora eu vou voltar subtraindo. Então nós vamos ter o seguinte: menos 2.300, eu vou subtrair os 8.500 e isso vai me dar o valor da nossa variável, que é o x, tá certo? Como que a gente vai resolver? Ó, o menos na frente do parênteses, o que, que a gente faz? A gente troca o sinal e troca por mais ali, né? Então ficaria assim, ó, menos 2.300 mais menos 8.500. Isso aqui é igual a x. E agora? Eu devo 2.300 e vou juntar com uma dívida de 8.500. O que, que vai acontecer? Eu vou ter uma dívida. Qual vai ser o valor da minha dívida? É só a gente somar os 2.300 com 8.500 e aí a gente vai ter o valor de R$ 10.800, que vai ser o nosso valor de x. O que, que era x mesmo? É o valor inicial que foi acrescido a R$ 8.500, que resultou para a gente em menos 2.300. Então, ó, olha para vocês verem. É como se a gente tivesse aqui, ó, eu tenho 8.500 e eu vou juntar com uma dívida de R$ 10.800, automaticamente nós vamos ter aqui uma dívida de R$ 2.300, tá certo? Dando sequência agora na atividade, na segunda movimentação, o saldo de menos 2.300 passou a ser de menos 4.250. Houve um depósito ou uma retirada. Então é bem tranquilo isso daqui da gente entender. Ó. Ele estava com um saldo negativo de R$ 2.300. Quando vê, o saldo passou a ser de menos 4.250. Ele depositou ou tirou mais dinheiro? Teve que tirar, né? Obviamente. Então, houve um depósito ou uma retirada? Houve uma retirada. Agora, de quanto? Vamos lá, mais uma vez. Ó. Ele tinha uma dívida de 2.300 que ele juntou com um valor que a gente não sabe qual é, né? E isso resultou em uma dívida de R$ 4.250. A gente pode fazer o seguinte para resolver aqui, ó. Vamos ver o padrão daqui de cima. O que, que aconteceu? Ó? A gente inverteu a ordem, né, das parcelas da nossa soma e o resultado manteve o mesmo por causa da propriedade comutativa, conforme eu já falei para vocês, mas no final ficou o quê? Ficou menos 2.300, que era o resultado, subtraído desse número que está aqui na nossa parcela. Então, se a gente quiser já fazer direto, a gente pode fazer aqui, ó, o nosso resultado menos o valor que está aqui na nossa parcela. Se você não conseguiu entender isso, não tem problema. Inverte de lugar aqui e faz o passo a passo. Então, agora nós invertemos os dois valores que estão aqui. Isso não altera o nosso resultado por causa da propriedade comutativa. E aí a gente vai fazer
como está faltando um valor aqui só, a gente vai fazer a operação inversa. Então, ó, eu fui somando, eu vou voltar subtraindo. Então, menos 4.250 subtraindo menos 2.300 vai resultar na nossa variável. E agora a gente vai lembrar daquela regrinha, né, que eu passei para vocês agora há pouco, menos 4.250, o menos na frente do parênteses, o que, que a gente faz? Troca o sinal do que está lá dentro. Isso daqui vai ser o valor da nossa variável. Então, agora a gente vai pensar aqui, ó. Eu devo R$ 4.250 e eu vou juntar com 2.300 que eu tenho. Qual que vai ser o meu saldo final? Eu vou ficar devendo, correto? E eu vou ficar devendo quanto? Eu vou ficar devendo 1.950. Esse é o valor da nossa variável, certo? Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, menos 2.300 e somar com menos 1.950, nós vamos ter aqui o nosso resultado de menos 4.250. Continuando, depois esse saldo passou a ser de R$ 1.100. Dessa vez, houve depósito ou retirada? Agora nós vamos ter que pegar o resultado da nossa questão anterior, né? Lembrando que o saldo dele passou a ser de menos 4.250, então agora, o que acontece aqui? Ele tinha um saldo de menos 4.250 e juntou com algum valor que a gente não sabe qual é, resultando em um saldo final de R$ 1.100. Mais uma vez, o que a gente pode fazer aqui? Trocar de lugar os valores e fazer a operação inversa. Se você já percebeu, igual falei na atividade anterior, não precisa da gente trocar de lugar aqui, né? A gente pode pegar o nosso resultado e subtrair qualquer uma das parcelas que estiver aqui, independente da ordem, que você vai ter o resultado da outra parcela. Mas eu estou fazendo passo a passo para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a operação inversa. Nós temos aqui 1.100. Eu fui somando, né? Olha lá, ó, x mais menos 4.250. Então, eu fui somando, eu vou voltar subtraindo. Isso aqui vai ser igual à nossa variável. E agora, o menos na frente do parênteses, o que, que a gente vai fazer? Vai trocar o sinal do que está lá dentro. E aí a gente vai ter como resultado o seguinte, eu tenho 1.100 e eu vou juntar com outros 4.250 que eu tenho. Então, eu vou ter 5.350, né? Positivo. E esse vai ser o nosso valor. O que isso quer dizer? Ele tinha um saldo negativo de 4.250, depositou 5.350 e conseguiu chegar a um saldo de 1.100, tá certo? Continuando, então, quando o saldo era de 1.100, o contador depositou R$ 5.600. Qual foi o saldo resultante? Então, ó, ele tinha aqui 1.100, né, positivo. Se ele tem é positivo, ele vai juntar com o valor que o contador depositou, que é de R$ 5.600. Eu estou juntando dois valores que eu possuo. Então, eu tenho 1.100, eu tenho 5.600, então eu tenho R$ 6.700, certo? Então, essa foi a nossa correção do PET relacionada à terceira semana do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto ou alguma observação para fazer, é só deixar aqui nos comentários que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês também deixassem um like no vídeo para dar aquela força no nosso canal e logo logo eu disponibilizo a correção da quarta semana, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a nossa próxima aula.